Olha, antes de eu falar do meu entrevistado, que é uma grande autoridade de Alagoas, e você talvez nem saiba, porque ele trabalha lá no bastidor. Muita gente aparece, mas ele é o pensador e de um órgão vital para nós dois. Quero agradecer aí a audiência de 2023, o carinho, as manifestações que eu recebi no meio da rua. Muito grato aos 102 municípios e uma boa parte dos 3.200.000 alagoanos. Muito grato mesmo pela atenção dada ao programa Conjuntura aqui da TV Mar. O meu entrevistado de hoje é um pensador da segurança pública de Alagoas. A gente não deve esquecer, quem tem mais de 30 anos deve lembrar que até 2014, 2015, Alagoas era um estado que liderava as pesquisas de violência, homicídio, feminicídio, ataques ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Era um problema seríssimo e investimentos maciços e a gente não conseguia reduzir a violência. E várias tentativas de combater a violência, colocava-se militares com alto posto da Polícia Militar no comando da segurança pública, alguns profissionais do Ministério Público, mas nada avançava. 2014, 2015, a gente tinha aí os piores índices nacionais. 2016, a segurança pública começa a ser olhada como ciência. Nós tivemos ali gestores políticos, gestores do Ministério Público, gestores da Polícia Militar, mas já com um olhar que não era o combate pelo combate, a violência no combate com mais violência, e sim as causas da violência. E de um tempo para cá, eu vou dizer assim, de uns 5, 6 anos para cá, o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil, a estrutura maior, os pensadores da segurança pública perceberam que tinha que haver mudanças e profundas e sérias. Hoje nós temos no comando da Secretaria de Segurança Pública Flávio Saraiva, que é um estudioso, um pesquisador, e temos hoje dentro dessa estrutura temos uma Secretaria Executiva de Gestão Interna da Segurança Pública. Eu tive que ler o nome porque é um nome grandioso, mas ali é que está a estrutura maior. Como fazer segurança pública no estado de Alagoas, um estado pobre. E no comando disso tudo tem um delegado que tem uma origem parecida com muitos de nós, trabalhador, filhos de trabalhadores. Ele é um pesquisador, é um estudioso, José Carlos André dos Santos. A gente conhece, eu estou lendo o nome dele completo, porque a gente conhece ele mais como José Carlos, né? Querido de alguns jornalistas e respeitado por muitos de nós. Primeiro quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor, saber do seu esforço, do seu trabalho, de como você olha a segurança pública, porque você conhece os lados da moeda, sabe onde ela nasce, sabe quem financia, quer dizer, pelo menos busca saber quem financia, como combatê-la e como reduzir a violência no combate frontal, violência como violência, combater a violência com mais violência? Olá, Arnaldo. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo. Nós estamos lá na Secretaria de Segurança Pública, lá ajudando o Flávio nessa função aí, esse nome tão grande aí do cargo, né, de gestão interna, mas que o complexo é apenas o nome, né? A gente está fazendo lá o nosso beabá e ajudando da melhor forma. Eu acredito que a segurança pública, de fato, como você já fez uma bela introdução, ela passou a ser pensada de um modo diferente a partir de 2015. Né? A gente passou a ver a coisa num foco mais estratégico, num foco mais gerencial e não apenas preocupado em colocar pessoas na rua e em resolver casos específicos. Nós passamos a ver a segurança pública, enxergar a violência de maneira mais estratégica, observando mais ou menos como é a regra de Pareto. Nós, infelizmente, temos limitações financeiras, temos limitações de pessoal, não temos condições, infelizmente, de estar em todos os locais e a gente passou a usar estratégia, passou a usar tecnologia para enfrentar a criminalidade de uma maneira mais eficiente. E é por isso que eu acredito que nós estamos vencendo essa batalha. A estatística é um instrumento?
É um instrumento, a estatística é um dos modelos de gestão policial importantes, que funcionou muito bem em Nova York, né? Se acompanha o número, se acompanha o que está acontecendo em cima daqueles dados, em cima daquela área que aumentou, que diminuiu, são montadas estratégias para, de repente, reverter uma situação de um determinado local. É por isso que nós temos eleito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não foi o secretário Flávio, o secretário Zé Carlos, o governador do estado, ninguém, foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma autoridade hoje em segurança pública, uma ONG totalmente não vinculada a qualquer tipo de governo, que elegeu o estado de Alagoas como a estatística mais confiável do Brasil. Né? Por quê? Porque ela é confiável? Porque nós somos muito cuidadosos nos registros. Né? São registros oficiais, tantos homicídios, é aquilo mesmo? Aquilo mesmo. Nós desafiamos qualquer pessoa a fazer a mesma checagem, assim como o Fórum fez, como outras entidades fazem, e como convidamos qualquer alagoano que se desconfia, a gente está aberto a dizer e explicar passo a passo como funciona a nossa estatística, né? Toda e qualquer morte que é registrada de modo violento, ela entra na nossa estatística. Né? Nós somos até o contrário, somos conservadores. Na dúvida, nós consideramos aquilo como uma morte violenta. Se a investigação final entender que, na verdade, houve uma morte natural, ou um suicídio, ou qualquer coisa que não seja relacionada a um delito, nós desclassificamos aquela morte. Mas somos muito cuidadosos quanto a isso. Na estatística havia, no passado, por exemplo, o sujeito foi encontrado morto no meio da rua, arma de fogo, outra arma qualquer, ali estava computado. Mas se ele saísse ferido num confronto armado entre criminosos ou num confronto armado com a própria polícia e morresse no hospital, aquilo não entrava na estatística. Hoje entra? Hoje entra, nós acompanhamos toda e qualquer tentativa. A tentativa ela é acompanhada por meses, Arnaldo, para você ter uma ideia. Então, por exemplo, os dados que nós registramos em setembro, ele pode mudar uma ou duas ocorrências se no mês de setembro tinham 2 pessoas internadas em algum hospital e elas vierem a óbito, nós voltamos a atualizar aquele dado de setembro. Interessante, porque isso não acontecia, né? Não acontecia. Nem aqui, nem em lugar nenhum do país. Perfeito. E não acontece em alguns estados. Tem estados, por exemplo, que as mortes a esclarecer, para você ter ideia, não tenho o objetivo de criticar nenhum tipo de estado, mas o Mato Grosso do Sul, ele se destaca como um dos estados que tem uma baixa quantidade de homicídios. Mas a quantidade de mortes a esclarecer deles é quase 3 vezes o número de homicídios. Quer dizer, então, favorece a impunidade. Né? Tem muita morte que possivelmente é um delito e que não é classificado como delito. Para você ter ideia, no nosso caso, apenas 19 mortes em 2022, a gente entendeu que era morte esclarecida. Nós não chegamos a uma conclusão inicial se tratava de uma morte natural ou se tratava de um delito. E tem estados por aí que chega a 60%, 70%. No caso do Mato Grosso do Sul, 235%. Então, assim, nós temos um orgulho muito grande, Arnaldo, da estatística que é produzida hoje na Secretaria de Segurança Pública. Nós tínhamos em 2014, 2015, os índices que assustavam o país inteiro, inclusive eu acho que os próprios gestores públicos, gestores da segurança pública, que eram os maiores do país, e parecia que não tinha solução. O que mudou de 2014, 2000 para cá? Nós continuamos liderando essa estatística da violência? Qual é a nossa posição hoje no ranking? De fato, mudou consideravelmente. Até 2014, Alagoas era considerado o estado mais violento. Né? E até 2015, Maceió era considerada a capital mais violenta do Brasil. Era um dado que nos entristecia e que nos trazia grandes prejuízos mais de 50 mortes muito, mês? Eu me recordo em plantões que eu fazia 6, 7 locais de crime. Então, em um dia só em Maceió, apenas em Maceió, 6, 7 pessoas morriam. Hoje, é natural nós passarmos em Maceió 2, 3 dias sem homicídio, um homicídio a cada 2, 3 dias. Então, a realidade diminuiu consideravelmente. Nós reduzimos pela metade a quantidade de homicídios. Pessoas que morriam há 10 anos atrás, hoje morrem a metade. Claro que nós gostaríamos de reduzir isso ainda mais drasticamente e trabalhamos dioturnamente para que isso aconteça. Mas, de fato, de 2014, 2015 até hoje, a realidade mudou consideravelmente. E eu atribuo isso, primeiro, gestão. Eu sempre falo em um tripé de coisas, Arnaldo. Primeiro, gestão. Houve gestão. Então, iniciada até pelo governador, na época o Renan Filho, que assumiu o governo do estado, e ele passou, a meu ver, a atuar de maneira mais estratégica, exigir que a segurança pública fosse mais estratégica. A ciência exige estratégia, né? Perfeitamente. Uma outra questão foi estrutura. Né? As polícias, inegavelmente, elas melhoraram suas estruturas de delegacias, de batalhões.
armas de fogo, coletes, computadores. Hoje nós temos uma realidade muito mais confortável do que tínhamos há 10 anos atrás. E a terceira é a própria valorização do policial. É claro que nós entendemos o risco que os policiais estão envolvidos, as entidades de classe sempre buscam melhorias salariais, elas estão no direito e estão corretas em seus objetivos, mas houve uma melhoria significativa também nesse sentido. Isso é evidente porque o Sindipol, que quem eu mando até um abraço aqui ao Ricardo Nazário, que é um que está sempre na linha de frente das reivindicações, eu tenho visto que tem tido uma relação de diálogo até com o próprio governador. Sim, perfeito. Houve um avanço. É o ideal? Não é o ideal. Está se buscando, está se dialogando para se atingir resultados melhores ainda. Mas eu acho que os homens na rua, o trabalho efetivo dos policiais, ele Eu vou insistir na pergunta, delegado. Alagoas, até 2015, liderava, né, como você confirmou agora. E hoje? Hoje nós estamos entre 10, 9, 9º e 10º colocado entre os estados mais violentos do Brasil. Aí nós estamos falando de homicídios, tentativas, assaltos? Estamos falando de que a gente chama de MVI, mortes violentas intencionais, que envolve os homicídios, os feminicídios, os latrocínios, que é aquela morte decorrente de um roubo mal sucedido, e as lesões corporais seguidas de morte. São basicamente esses 4 grupos de delitos que nós incluímos. E as intervenções policiais também, as mortes decorrentes de intervenções policiais também entram no contexto, no conceito de MVI. Então, hoje nós estamos aí, nós éramos os primeiros e felizmente fomos perdendo essas posições, ainda estamos em 9º, 10º e gostaríamos de perder ainda mais essa classificação. Quer dizer, essa é uma comemoração. Perder essa classificação sem dúvida. Está lá no final. Né? É um tipo de ranking que nós não fazemos questões de um dia sermos os líderes. Entrevistando o desembargador Zé Carlos Malta Marques, que está se aposentando, a quem eu mando um abraço e que acompanha também o nosso programa, ele disse que ficou surpreso agora, nos últimos anos, percebendo que o número de mortes violentas está reduzindo. Porém, o número de violência contra a mulher aumentando. Isso, na sua estatística, aparece de que forma? Arnaldo, aparece aumentando. Agora, o que aparece aumentando não só de Alagoas, mas do Brasil. Com exceção do feminicídio. Feminicídio, por exemplo, nesse ano de 2023, felizmente a gente terminou com uma redução considerável. Certamente o governador deve estar anunciando nos próximos dias essa redução, mas houve uma redução considerável de 2023 em relação a 2022. Mas nos delitos, de um modo geral, contra a mulher, não só em Alagoas, mas no Brasil, de um modo geral, tem se mostrado um aumento. O que não temos como saber é se esse aumento é decorrente da melhoria dessa estrutura de proteção à mulher, o que encoraja a mulher a procurar a delegacia e registrar um BO. Antes ela apanhava e ficava calada, hoje ela tem coragem de ir. Ela dá forças à mulher para que ela tenha uma rede de apoio, e aí não só delegacia, mas um apoio social, um apoio financeiro, que muitas mulheres, infelizmente, acabam sendo vítimas de violência e aguentam aquela violência porque elas não enxergam um horizonte financeiro para seguirem suas vidas, né? É muito difícil isso para as mulheres. Então, a gente percebe que melhorou muito a estrutura também de proteção à mulher. Então, pode ser, eu acredito nisso, que essa melhoria de proteção, ela tem tirado muitas mulheres que sofriam violência, elas têm nos ajudado porque essas mulheres estão reclamando, essas mulheres estão registrando ocorrências. A gente vê que o judiciário está envolvido com esse novo momento da segurança pública, criando rede de proteção para a mulher, o Ministério Público. Quantas delegacias nós temos de mulheres em Alagoas? Sem dúvida, Arnaldo. O Judiciário hoje tem a Casa da Mulher Brasileira. O Judiciário é extremamente parceiro em toda e qualquer solicitação da polícia quando envolve violência contra a mulher. O Ministério Público também, nós da Segurança Pública, somos muito demandados pelo Ministério Público em relação a essa questão de aumentar e melhorar a proteção à mulher. E as polícias também têm buscado fazer isso. Por exemplo, em relação à Polícia Militar, nós temos expandido a Ronda Maria da Penha, né, para ter conseguido resultados. Avançar para outros municípios? Avançar para outros municípios, né? A gente já atende região metropolitana, passamos a atender alguns municípios do interior, como Palmeira dos Índios, como Arapiraca. E em relação à Polícia Civil, nós finalmente conseguimos colocar uma delegacia para funcionar 24 horas, então hoje a mulher
tem uma delegacia 24 horas para fazer um boletim de ocorrência. Temos duas em Maceió ou temos mais? 2 delegacias em Maceió, além desse núcleo que funciona 24 horas, e temos também uma em Arapiraca que funciona 24 horas. Mas cabe mais, não cabe mais? Com certeza. Essa é uma pauta que nós avançamos, mas temos que avançar cada vez mais. Ainda é deficitário, nós temos pensado muito sobre isso e temos investido muito sobre isso. Então, o nosso objetivo é melhorar cada vez mais, capilarizar mais ainda esse atendimento à mulher e, de repente, atender a mulher 24 horas em vários outros polos. No ano passado, 2023, qual o balanço que o senhor faz do ano inteiro? Um ano difícil, um ano duro, mas um ano positivo, principalmente quando se considera o ano anterior. No ano anterior, nós já tínhamos feito, a segurança pública, de um modo geral, já tinha feito um ano bom em relação às condições que se encaravam. A gente já tinha conseguido, por exemplo, reduzir números. Concluir 2022, ser o segundo melhor ano da história, da série histórica. Em 2022, nós encerramos com o número de mortes violentas intencionais, que engloba principalmente o homicídio, com o segundo melhor ano dos últimos 10 anos, e pior do que o melhor ano, apenas 4%. Né? Apenas, obviamente, no aspecto estatístico. É claro que uma morte a mais não nos incomoda e nos incomoda muito. Né? Em 2023, nós tivemos uns resultados melhores que 2022, certamente serão divulgados. Chegamos a 60, não? 60 por mês de mortes violentas? Alguns meses. A gente ainda não tem isso como uma média, né? O nosso objetivo, mas... Tivemos algum mês zero? Não tivemos. Em algum município? Não. Sim. Em alguns municípios há vários, de 15 a 20 municípios. Em Alagoas nós zero violência? Zero homicídio. Zero homicídio. Muito bom. A capital ainda é o Maceió e o Agreste. Ainda são os municípios que mais preocupam a segurança pública? São os municípios que mais preocupam. Maceió, Arapiraca e Rio Largo. São essa trinca hoje que nós temos nessa regra de Pareto, onde temos que concentrar os nossos principais esforços e envolvem essas 3 cidades. Maceió, Arapiraca e Rio Largo são esses locais que nos chamam mais atenção. Também a gente tem observado que, como o senhor disse, que nós temos dias que zero de homicídio, tentativa, de violência. Isso inclui capital e Arapiraca? Isso, né, inclui capital e Arapiraca, mas às vezes inclui até o estado, inclusive. Nós temos dias, não é incomum, em um mês nós temos, isso chega a ocorrer 2, 3, 4 vezes, até 5 vezes em um mês, que a gente tem zero de homicídio em todo o estado de Alagoas. Em Maceió já tem sido até mais comum haver alguns dias, até seguidos, que nós enfrentamos, que nós não temos nenhum homicídio. O que chama a atenção é que nos finais de semana a gente percebe um número que chama a atenção. 4, 5, em algumas regiões pontuais. Isso está dentro da... Quem são essas pessoas que morrem? Está dentro. Isso inclusive, é uma realidade nacional. A nossa maior preocupação é exatamente os finais de semana. São nos finais de semana que se concentra a maior quantidade de homicídios. Finais de semana, durante a semana, geralmente no período mais noturno, é que nós temos a maior quantidade de homicídio. Infelizmente, as vítimas ainda é o jovem da periferia, o jovem negro ou pardo e aquele jovem ali entre 15, 16 anos e 20 e alguma coisa, né? Esse, infelizmente, que é o público-alvo hoje das mortes violentas intencionais. É por isso que nós temos que ter políticas, e aí não só segurança pública, mas todas as demais áreas, nós temos que ter políticas para que esse jovem negro, esse jovem pardo, o jovem da periferia, ele tenha outros atrativos, né, e ele consiga ser protegido. Porque o jovem pardo e negro entre 16 e 23 anos, ele tanto é a vítima, como ele também é o autor do delito. O perfil do autor do delito é mais ou menos esse também, de jovem negro, pardo, que reside na periferia. A falta de oportunidade de trabalho, de opção, apesar agora a escola está oferecendo um atrativo financeiro, que é os programas Escola 10, né? Para quem está estudando, para quem está concluindo o curso, para quem voltar a estudar, há um atrativo, a chamada bolsa de incentivo. Isso tem ajudado, em alguma forma, essa
política de segurança pública que vocês estão desenvolvendo? Sem dúvida tem Vocês ajudado. estão trabalhando, é melhor perguntar, vocês estão trabalhando com outras secretarias? Nós estamos. A CEPLAG tem liderado um projeto interessante em relação a isso, né? De fazer um estudo e envolver todas as secretarias e aí cuidar do alagoano e das pessoas, não só no aspecto da segurança pública, mas de outros aspectos. Então, isso tem sido muito bacana, porque nós, uma excelente ação social como essa, né, do Escola 10, enfim, alguma bolsa nesse sentido, ela certamente vai impactar positivamente para nós na segurança pública. E a gente imagina que esse impacto vai ser mais sentido ainda nos próximos anos, que quando essa geração ela deixa a escola com uma a escola de tempo integral. A escola de tempo integral, com uma qualidade melhor no ensino. Imaginamos que ela vai estar mais bem preparada para o mercado de trabalho e uma consciência melhor também em relação a isso. E aí eu acho que esses atores todos juntos, a sociedade também tem que ajudar nesse aspecto, porque de fato, na minha avaliação, e essa é a avaliação da maioria dos especialistas no Brasil, esses fatores sociais, os fatores sociais distorcidos, principalmente que essas pessoas mais pobres elas acabam sofrendo, isso invariavelmente impacta e acaba ajudando, né, levando aquela pessoa a cair nas garras do crime, infelizmente. O senhor está lá na estrutura maior que recebe os dados da ponta. E na ponta, quando a gente conversa com um delegado, quando a gente conversa com um militar que está ali ajudando na segurança pública, nesse sistema integrado de segurança pública, eles colocam a chegada em Alagoas de algumas organizações criminosas. Isso é perceptível e como? Porque me parece que está aí a raiz do problema, né? Sem dúvida. Hoje nós temos a maioria dos homicídios que acontecem no estado de Alagoas, elas têm essas questões das facções criminosas como um dos principais atores desses homicídios, né? O tráfico de drogas ainda é lucrativo, ainda é muito lucrativo. E como se faz um menino, né, da periferia com tamanho, eles conseguem com tamanha facilidade transformar o menino num soldado do tráfico? Pois esse pessoal da periferia, o menino da periferia, o jovem da periferia, se ela não tiver um outro atrativo, não tiver um outro apoio social, se torna presa fácil. Se torna uma presa fácil. Essas facções, o que me chama a atenção é como é que essas facções conseguem sobreviver se o escritório dela é dentro da prisão? Então, mas... É isso mesmo ou eu estou exagerando? Não está exagerando. Assim, infelizmente, há ainda, de todos os modos, algum tipo de comunicação. Essa comunicação, seja ela mais automática, como é, infelizmente, o problema de celulares em presídios, que aqui em Alagoas o combate a isso tem evoluído muito, ou mesmo um modo de transmissão de informações mais lentos, ainda que não haja um contato com as lideranças, mas ficam lideranças fora também do presídio, e essas lideranças, elas acabam, e o pior, as lideranças, você tira uma liderança de um local e de repente a próxima liderança pode ser até pior, pode ser uma liderança que seja até menos organizada no aspecto... E mais agressiva? E mais agressiva. Não é incomum isso. De repente a gente consegue neutralizar, tirar um determinado indivíduo que comanda uma determinada área de um local e nós imaginamos que as coisas vão melhorar e surge uma outra. Ou então fica um vácuo e outras pessoas vão brigar por aquilo ali e aí é que mortes acabam ocorrendo, né? Então, as polícias têm usado inteligência, o governo federal... Tivemos agora uma apreensão gigantesca de drogas, né, aqui na periferia de Maceió. Sim, sem dúvida. E o governo federal hoje, que nós precisamos do Vocês governo estão trabalhando em conjunto com o governo federal? Fazem operações? Porque me parece que há uma interligação entre essas quadrilhas, essas organizações criminosas, que a gente não vai ficar fazendo publicidade delas aqui, mas entre os estados, né? Sem dúvida, Arnaldo, você tocou num ponto essencial. Nós de Alagoas, nós temos conseguido, a meu ver, e da Secretaria de Segurança Pública, nós temos conseguido manter e neutralizar essas organizações criminosas, né? Podemos dizer que nós acabamos com ela e não é uma tarefa simples justamente por isso. E nem de um dia, nem de um mês. Nem de um dia, nem de um mês. Não são facções que têm origens e vivem apenas no estado de Alagoas. Elas têm origem em outros estados
e elas vivem de conexões com outros estados. Então, o estado de Alagoas sozinho não vai conseguir grandes resultados ou resultados 100%. Então, a gente precisa de outros atores, de outros estados e do governo federal. Acho que o governo federal, tem sido parceiro? Ele tem sido parceiro e ele passou a ver a coisa de uma maneira que eu entendo que é mais adequada, que é o asfixiamento financeiro, né? Eles têm buscado agora combater essas facções criminosas e outras organizações criminosas, tentando mexer no bolso dessas pessoas. Porque prender o chefe local, prender o menino da boca, rapidamente tem mão de obra para isso, rapidamente aquilo vai ser substituído, né? Vai ser reposto. Mas a asfixia financeira é uma medida, sem dúvida, que traz mais resultados. Essa entrevista está sendo interessante e já temos 20 minutos. E agora eu vou aproveitar, eu tenho mais 10 minutos para entrevistar o senhor. Eu vou aproveitar e acelerar um pouco, assim, para a gente ser mais objetivo. E muita gente quer saber mais coisa. Por exemplo, assalto a bancos. Como é que estamos, o cangaço em Alagoas? Nós temos mais de 4 anos que não temos assalto a banco em Alagoas. Nos 102 municípios? Nos 102 municípios. A Alagoas praticamente erradicou esse tipo de delito e nós não estamos satisfeitos somente com a erradicação. Nós cada vez estamos nos preparando para evitar qualquer situação dessa, para prevenir. O secretário Flávio, com sua equipe lá da inteligência, tem feito diversos eventos, fazendo simulações para que nós possamos, numa situação real dessa, a gente possa combater esse tipo de coisa. Então, é algo que a Segurança Pública se orgulha em Alagoas, ter erradicado esse tipo de assalto aqui. A gente tinha, agora não tem mais tanto, porque não tem mais nem cobrador, agora é tudo eletrônico, né? Mas assalto a ônibus, como é que está a situação? Também é outro delito que nos preocupava bastante. A gente era muito demandado, não só pela população, mas pelas empresas. Como você bem colocou, as empresas ajudaram mudando alguns mecanismos, mas principalmente a Polícia Militar, que atua nesse lado ostensivo, ela criou algumas estratégias interessantes em relação a isso, e hoje nós praticamente temos, há meses que nós temos uma única ocorrência, e quando no máximo temos 2 ocorrências de assalto a ônibus aqui em Alagoas. Agora, nós temos, tem esse combate, nós temos as prisões, e temos um volume de inquérito para ser investigado, para ser apurado. Nós temos carências profundas, nós temos 3.200.000 alagoanos, 102 municípios, algumas delegacias sem delegados, sem efetivo. Como a gente está conseguindo reduzir essa violência com pouca gente? Pois é. A gente precisa de mais delegados? Precisamos e já temos um concurso em andamento. Nós esperamos que agora, em meados do... Quantos delegados mais? O concurso são para 100 delegados, a priori 50 delegados seriam chamados de imediato e outros 50 delegados ficariam... Policiais civis? Policiais civis, nós tivemos um concurso recentemente, era para 500 vagas, infelizmente, pelas regras do edital, acabaram tomando posse apenas 300, né? Nós já estamos avaliando lá na Secretaria de Segurança Pública o pedido de um novo concurso, porque a gente sabe que pelo menos de 25% a 30% dos policiais civis já possuem tempo de aposentadoria ou estão perto de atingir o tempo de aposentadoria, e nós precisamos... Nós estamos falando aí de 1.600 policiais hoje efetivos, em né? torno de 20 a 30% da aposentadoria. Policiais militares? Policiais militares, nós temos em torno de 7 a 8 mil homens da Polícia Militar. Temos um concurso que foi concluído, os 1.000 policiais estão terminando a formação, agora nos primeiros meses de 2023 e de 2024, eles estarão nas ruas nos ajudando. Quer dizer, nós vamos ter aí, a grosso modo, vamos dizer assim, 9.000 policiais, entre civis, militares. Por aí. Um efetivo desse dá para tocar essa política de segurança pública para 3.200.000 alagoanos? Ou qual é a mágica que vocês estão fazendo? Nós não estamos falando de mágica, nós estamos falando de ciência. De ciência. Nós estamos falando de gestão, organização, usar as melhores fórmulas policiais que nós temos hoje. Então, o que é que o mundo, o que é que o Brasil, o que é que deu certo, a integração das forças policiais ajuda a mitigar esse problema do quantitativo baixo de policiais. Então, nós vamos integrar as forças policiais aqui para atuar em conjunto. Essa questão de a estatística ajudar em dizer onde é o local que mais precisa ser policiado, onde é o local que mais precisa ser combatido, nós estamos fazendo isso. E está tendo respostas positivas. Estamos tendo respostas positivas. Agora, você tem um outro fator, que outro dia até eu fiz uma matéria sobre isso ano passado. Nós temos
Tínhamos, eu acho que já deve ser maior, porque o volume de inquérito ele cresce todo dia. Porque para ter esses resultados, você tem ação na rua, né? E nós ainda não temos ainda um trabalho integrado, talvez como a Secretaria de Segurança Pública gostaria de ter. Como dar andamento a esses inquéritos policiais? Por isso que a gente precisa de mais delegados, de mais policiais para poder dar vazamento a esses inquéritos. De fato, nós temos uma quantidade enorme de inquéritos policiais. Nessa última gestão, aí, o delegado-geral, o Gustavo Xavier, ele tem essa preocupação, ele montou uma estratégia lá para buscar diminuir essa quantidade de inquéritos que estão parados, né? Criou algumas delegacias importantes, como, por exemplo, a delegacia de estelionato. O crime de estelionato era pouco investigado, a não ser que fosse por organização criminosa, já que o crime de estelionato ele acabava sendo pulverizado entre os distritos policiais, que tem uma estrutura mais reduzida, e agora a gente tem uma especializada para tratar só disso. A população, nós estamos no fim, eu tenho 1 minuto e eu vou aproveitar esse 1 minuto. A população tem ajudado com o 181? Tem ajudado. A população, nós somos muito gratos à população, mas ainda continuamos pedindo para que ela... Nós temos tecnologia? Nós temos tecnologia, os sistemas que nós utilizamos hoje são muito melhores que antes, mas vamos evoluir ainda mais, vamos ter As câmeras ajudam a esclarecer homicídios? Ajudam, e é exatamente isso que eu queria falar. Nós vamos ter, agora em 2024, um dos melhores sistemas de vídeo monitoramento do Brasil. Policiais vão ter a sua câmera para a gente ver como é que eles estão trabalhando? Essa foi uma promessa de campanha do governador, mas a gente tem que reconhecer que é algo muito caro para funcionar como deveria funcionar, com gravação, com hash, com toda aquela segurança da gravação em si, é algo bem caro. Então, é algo necessário. Eu, particularmente, sou a favor. Eu sei que há uma resistência dos policiais em relação às câmeras corporais, mas nós estamos discutindo, estamos estudando. O Coronel Amorim recentemente esteve em São Paulo visitando o sistema de lá, e nós estamos avaliando principalmente essa questão do custo. Para fechar 2024, o que a população pode esperar nos 102 municípios? Pode esperar muita seriedade, muito trabalho firme. A polícia vai continuar trabalhando com inteligência, trabalhando respeitando as pessoas e buscando diminuir essa criminalidade, e que as pessoas elas possam viver mais tranquilas, elas possam passear tranquilas, possam ter o seu lar seguro. É isso que a gente promete, a gente vai trabalhar até o último dia do ano. Estamos passando do 10º, a gente chega ao final do ano em 15º? Esperamos que sim. Esse é o nosso objetivo, perder aí pelo menos mais umas 5 a 10 posições. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Foi uma boa entrevista, eu gostei. E você também? Eu também quero mais, mas o cara lá da direção está falando, acabou, Arnaldo, acabou. Eu também sou obrigado a dizer para ele, muito obrigado, e acabou. Muito obrigado. Eu que agradeço, Arnaldo. Obrigado.